que o médico precisa saber sobre os agonistas do receptor de GLP-1. O nome completo aqui, né? Mas a gente costuma chamar de análogos do GLP-1, assim, de uma forma mais coloquial, né, no dia a dia. A gente tem dois contextos possíveis, né, em que pode ser interessante a gente usar essas drogas. Um contexto é o do diabetes tipo 2 e o outro contexto é o da obesidade. Então vamos lá, olha só, essas drogas são agonistas do receptor de GLP-1. Então, veja bem, o grande X da questão vai estar em compreender quem é esse tal desse GLP-1. Então vamos começar pelo começo. Então, o que é GLP-1? Bom, e aí eu vou usar aqui o meu flipchart. Mais uma vez eu vou ter que contar com a sua compreensão de que eu não sou boa em desenho. Meus desenhos realmente são ruins, mas eles servem para ilustrar o que eu preciso falar e eu acho que vai fazer sentido para você quando você entender aqui. Acompanha comigo. GLP-1. Essa é uma molécula produzida, olha só, aqui ó, isso aqui é o intestino, tá bom? Aqui estão as alças de intestino delgado e aqui, contornando, é o intestino grosso. E aí, olha só, o GLP-1 é uma molécula produzida aqui, ó, na porção mais distal do intestino delgado e também no colo. Esse GLP-1 produzido aqui, o que vai acontecer? Quando que ele é produzido? Ele é produzido relacionado com a absorção de alimentos. Então, após as refeições, a gente vai ter um estímulo para as células L que estão presentes no íleo e também no colo. Bom, beleza. E o que esse GLP-1 faz? Olha só, o GLP-1, do ponto de vista fisiológico, ele vai lá no pâncreas, tá bom? Esse aqui é um desenho de um esquema do pâncreas. Aqui no pâncreas, o GLP-1, ele vai estimular a produção de insulina pelas células beta. Então, ó, na célula beta pancreática, esse GLP-1, o que ele vai fazer? Ele vai estimular secreção de insulina. E ele vai inibir a secreção da célula alfa, e a célula alfa produz o glucagon, certo? Então, o que vai acontecer nesse contexto? O GLP-1 produzido aqui pelas células L do intestino, né, principalmente íleo e... especialmente, né? Íleo e intestino grosso. O que ele vai fazer? Lá no pâncreas, ele vai estimular a célula beta a produzir insulina e vai inibir a célula alfa na produção de glucagon. Isso faz com que no fígado exista diminuição do débito de glicose, diminuição da produção de glicose, da liberação de glicose pelo fígado. GLP-1 é uma molécula que atua também lá no cérebro, no sistema nervoso central. Olha que bonitinho o cérebro que eu fiz. E aí aqui no cérebro ele vai diminuir o apetite e vai aumentar a saciedade. Exatamente, tem os dois mecanismos. Bom, aqui no estômago, o que o GLP-1 faz? Ele diminui o esvaziamento gástrico. Diminui o esvaziamento gástrico. E aqui no coração, ele tem um efeito cardioprotetor. Então, do ponto de vista fisiológico, e aí o que acontece? Se você entende isso aqui, se você entende esse sistema aqui, então da onde que vem o GLP-1 e para onde e o que ele faz, né? Quais são as atuações dele? Aí, olha só, já começa a fazer sentido para você por que uma droga que seja análoga ao GLP-1, quer dizer, que seja uma droga capaz de atuar no receptor de GLP-1, por que ela serve para tratar diabetes e por que ela serve para tratar obesidade. O que acontece do ponto de vista fisiológico? Fisiologicamente, quando a gente faz uma refeição, à medida em que vai ocorrendo a absorção, a gente vai ter a ativação dessas células L aqui do intestino e essas células começam a produzir GLP-1. Esse GLP-1 vai exercer os seus efeitos biológicos. Só que esse GLP-1 endógeno, né, fisiologicamente, ele vai durar muito pouco tempo na circulação. Por quê? Porque tem uma enzima chamada DPP-4 que vai lá e degrada o GLP-1. Então, deixa eu botar aqui. DPP-4. É a enzima que degrada
o GLP-1. Então, ela é inativa, né? Ela cliva o GLP-1. Então, a meia-vida do GLP-1 na circulação é muito curta. É 1 a 3 minutos. Poucos minutinhos mesmo. E aí, o que acontece? Então, quando se desenvolveram... Qual que era a ideia? A ideia era, vamos fazer uma substância que seja resistente à degradação pela enzima DPP-4 e que seja capaz de se ligar no receptor do GLP-1. Com isso, a gente prolonga a atuação. Então, e aí foram desenhadas essas moléculas, né? E aí, por isso, a gente passou a ter a classe de medicamentos que são agonistas do receptor de GLP-1. Além disso, a gente teve, na verdade, antes disso, né? A gente teve o desenvolvimento das drogas que são inibidoras da enzima DPP-4. Também vai fazer a mesma coisa, né? Se tiver menos DPP-4 disponível, vai sobrar GLP-1 por mais tempo, né, na circulação, capaz de se ligar ao receptor. Então, que são as gliptinas, né? Então, isso já te gera um princípio que você precisa saber. Eu falei que eu ia te falar o que você precisa saber sobre análogos do GLP-1. Então, uma coisa que você precisa saber. Em diabetes, no tratamento do diabetes, a gente tem várias classes de drogas que agem em alvos diferentes, né, do mecanismo de controle glicêmico. Então, por exemplo, a gente tem drogas que estimulam a secreção de insulina, a gente tem a própria insulina, a gente tem droga que age sobre a resistência periférica à insulina, enfim. E aí, o que acontece com os inibidores de DPP-4 versus análogos do GLP-1 ou agonistas do receptor do GLP-1? O que acontece é que os dois vão ter mecanismos de ação que são sobreponíveis, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas eles têm mecanismos que se sobrepõem, porque o análogo do GLP-1, ele vai ser uma molécula que é resistente a DPP-4, então ele vai agir como GLP-1. Enquanto que o inibidor de DPP-4 vai inibir a enzima que degrada o GLP-1 fisiológico, o GLP-1 endógeno, perdão. Então vai deixar, se você tira a enzima da jogada, você deixa o GLP-1 endógeno disponível por mais tempo. Então, uma primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, é que não faz sentido associar as duas drogas. Por quê? Você vai estar atuando em mecanismos de ação que são sobreponíveis, superponíveis, sei lá como é que fala isso, mas que se sobrepõem. Então, por isso, a gente não deve associar gliptina com análogo do GLP-1. Beleza, dito isso, agora vamos falar um pouco sobre quais os tipos, né, de análogos de GLP-1 que a gente tem. A gente vai começar falando da aplicação, né, do uso no diabetes tipo 2. Então vamos lá. A gente tem, dentre os análogos do GLP-1, eu vou colocar a GLP-1, a gente vai ter quem? A gente vai ter uma divisão em dois grupos. O grupo das drogas que são de curta duração e o grupo das drogas que são de longa duração. E aí, o que acontece com essas drogas? Aqui, a gente vai ter dois representantes. Aqui a gente vai ter o Exenatide, e a gente vai ter também o Lixisenatide. Essas drogas, né, que são os agonistas do GLP-1 de curta duração, eles vão ter um efeito preponderante sobre a glicemia pós-prandial. Eles são mais interessantes, né? Eles agem melhor sobre a glicemia pós-prandial. E já os de longa duração, que a gente vai ter 3 drogas aqui. A gente tem a liraglutida ou liraglutide, a gente tem a semaglutida e a gente tem a dulaglutida nesse grupo aqui. E aí você deve estar se perguntando aí, que ela está falando um monte de nome aí, né, da substância. Então, o Exenatide é o Bieta, que foi o primeiro, né, que foi desenvolvido. O Lixisenatide é o Lixumia, enquanto que a liraglutida é o Victoza, a semaglutida é o Ozempic e a dulaglutida é o Trulicity, né, os nomes comerciais disponíveis no mercado.
E aí, o que acontece? Essas drogas aqui, que são de longa duração, elas têm uma meia-vida mais prolongada, e aí, com isso, elas vão ter uma ação mais importante na glicemia de jejum, e elas são mais potentes em reduzir a hemoglobina glicada quando comparadas com as de curta duração. Então, elas vão reduzir a hemoglobina glicada em até 1,5%. Essas aqui, né, de longa. Só que essas drogas, como a gente viu aqui, né, elas têm um efeito muito interessante sobre o metabolismo glicídico, né? Já que o GLP-1 age assim, elas vão agir como GLP-1. E além desses efeitos aqui, mimetizando os efeitos do GLP-1 endógeno, elas também têm um papel em melhorar a sensibilidade à insulina, tanto no tecido adiposo quanto nos músculos. E aí, além desse efeito, elas também têm duas características importantes, ou três, as três aqui de cá, desse lado. Então, olha, vão aumentar a saciedade e diminuir o apetite, né? O que vai ser muito interessante, porque esses pacientes perdem peso, né? O que é o resultado final que a gente observa nos pacientes? É uma perda de peso a 2 a 5% do peso corporal. Nas doses, né, praticadas para tratamento do diabetes, para controle. A primeira coisa é isso, né? Esse efeito aqui. Esse efeito aqui de retardar o esvaziamento gástrico também vai contribuir para essa questão de perda de peso, porque o paciente vai ter mais sensação de plenitude por mais tempo. Então, com isso, isso também contribui para diminuir a ingesta de alimentos. E, por fim, esse efeito cardioprotetor que o GLP-1 tem, ele aparece, né, com muita importância nessas drogas. Os estudos que avaliaram o uso dessas drogas, o uso clínico, eles mostram o quê? Eles mostram um benefício muito grande do ponto de vista de cardioproteção. Então, são drogas que não apenas são seguras para se usar, né, do ponto de vista cardiovascular, são seguras para se usar no diabetes. Elas não apenas são seguras, como elas protegem o coração, né? Os pacientes diabéticos tipo 2 que usam essas drogas aqui, ó, de longa duração, né, os agonistas de longa duração, eles estão mais protegidos de eventos cardiovasculares do que os pacientes diabéticos tipo 2 que não usam. E isso foi evidenciado através de estudos, né, que avaliaram especificamente cada uma dessas drogas, né? Então, tem um estudo que avaliou a liraglutida, que foi o estudo líder, tem um estudo que avaliou a semaglutida, que foi o Sustain 6, né? E tem um estudo que avaliou a dulaglutida, que é o ReWind. Esses são os principais estudos, né? Depois teve desdobramentos, complementos desses estudos e tudo mais, mas o fato é que a informação mais importante veio desses estudos aí. O que todos eles mostraram para essas três drogas aqui? O que eles mostraram? Redução do risco daqueles 3 P's da MACE, né? Seria infarto, AVC e morte cardiovascular com o uso dessas drogas aqui. Então, e além disso, o estudo da liraglutida e o estudo da semaglutida também demonstraram redução de evolução para insuficiência renal crônica e para proteinúria grave. Então, o que acontece? Por conta desses resultados, hoje a gente tem uma indicação do uso dessas drogas, de uma dessas drogas aqui, para todos os pacientes diabéticos do tipo 2 que têm doença cardiovascular estabelecida ou que são de alto risco para desenvolver doença cardiovascular. Isso é com base no resultado desses estudos. E o que isso significa do ponto de vista clínico, né? No que isso implica? Isso implica no seguinte, que se você tem um paciente diabético tipo 2, que já tem doença cardiovascular, por exemplo, ele já tem histórico de infarto, né, ou sei lá, outra manifestação de doença cardiovascular, ou ele é de alto risco, esse paciente já tem indicação de iniciar uma droga dessas, mesmo que o controle glicêmico dele esteja bom. Então, isso por conta desse efeito protetor. Agora, o detalhe é o seguinte, aqui não são só essas drogas aqui que têm esse benefício, né? A gente tem também algumas drogas
da classe dos inibidores de SGLT2, que também tem essa característica de proteção cardiovascular e nefroproteção. Então, na verdade, você vai ter a oportunidade de escolher, né? Se você inicia um análogo de GLP-1 de longa duração, ou se você inicia um inibidor de SGLT2, aí você vai individualizar dentro de cada caso. Mas é muito importante que você saiba que essa classe de medicamentos tem essa característica, essa vantagem, que traz, inclusive, uma indicação específica para o uso que transcende a questão de controle glicêmico, porque o efeito cardioprotetor, ele é independente da glicemia. Bom, muito bem. Então, dito tudo isso, qual que é o protótipo do paciente que você pensa assim, esse aqui é candidato para um agonista do GLP-2? Então, o paciente diabético, né? Qual que é o protótipo? Vai ser um paciente diabético do tipo 2, que seja obeso, em que você quer promover perda de peso para ele. Então, usando um agonista do GLP-1, você pode ter os dois efeitos, né? Você pode tentar matar dois coelhos, né? Porque você tem a oportunidade de um controle glicêmico associando esse medicamento, né, ao tratamento do paciente, e você tem a oportunidade de reduzir o peso, né? De ter uma resposta de perda de peso. Além disso, também um paciente diabético do tipo 2 que tenha doença cardiovascular estabelecida ou que tenha um alto risco para desenvolver doença cardiovascular, esse também é um candidato a iniciar um tratamento com um agonista do GLP-1 de longa duração. Então, como é que você faz, né? Essas drogas, elas são para uso subcutâneo, né? E a liraglutida vai ser de administração diária, enquanto que a sema e a dulaglutida podem ser administradas uma vez por semana. E daí, o que pode ter de efeito colateral? Bom, o efeito colateral mais importante são as náuseas e, às vezes, vômitos, né? Diarreia. E aí, a primeira coisa que a gente necessariamente tem que fazer para todos os pacientes que iniciam essas drogas é fazer um aumento progressivo da dose, né, até chegar na dose terapêutica, né, desejada. Então, por exemplo, a liraglutida, a dose terapêutica é de 1,2 a 1,8 miligramas por dia. E isso com o objetivo de controle glicêmico, né? E daí, o que acontece? A gente vai começar com 0,6, né? Uma canetinha que vai girando assim. Aí começa com a dose de 0,6, depois aumenta para 1,2, depois aumenta para 1,8 a cada semana, para que o paciente possa ir se adaptando, né, e ter menos intolerância gastrointestinal. Da mesma forma as demais. Agora, em relação a outros efeitos adversos, existe um questionamento sobre um maior risco de pancreatite aguda. Então, um paciente com suspeita de pancreatite ou com história de pancreatite aguda não é recomendável usar, né? Então, você deve ter cautela, né? Não indicar, não iniciar esse tratamento. E também, em relação aos estudos em animais, né, que demonstraram um maior risco de carcinoma de célula C da tireoide. Então, para os pacientes que têm histórico de câncer medular de tireoide ou histórico de neoplasia endócrina múltipla, né, de condições relacionadas a câncer medular de tireoide, também não é recomendado, né, proscrito, né, contraindicado o uso dos análogos do GLP-1. E ponto. E isso. Então, se o paciente não se enquadra nem na pancreatite, nem no câncer medular de tireoide, então você pode indicar o tratamento com essa droga. A gente vai ter, assim, um percentual grande de pacientes que vão ter náuseas e tal, mas o paciente que realmente não vai tolerar, que não vai ter condições de usar, vai ser um percentual menor. Mas, enfim, se o paciente não tolerar, essa vai ser uma restrição ao uso desse medicamento. Então, a gente sempre tenta ir escalonando a dose, né, e aumentando lentamente. Maravilha! Então, agora que você já entendeu como que funciona esse processo no diabetes, agora vamos ver como é que funciona na obesidade. Então, eu te falei, bom, isso aqui é a chave, né, de você entender tudo. Se você entender isso aqui, vai ficar muito mais fácil. Então, o que acontece com o tratamento da obesidade? Então, se a gente sabe o mecanismo de ação da droga, a gente já sabe que potencialmente ela pode ajudar na perda de peso. E isso foi
evidenciado sim, né, nos estudos clínicos. E daí, a partir do momento em que nos pacientes diabéticos estava se conseguindo perda de peso com o uso dessas drogas, então passou-se a estudar também indivíduos não diabéticos, se os agonistas do GLP-1 poderiam ter um efeito benéfico, né, na perda de peso. E daí, o que os estudos mostraram? A gente tem estudo com a lira, aliás, a gente tem estudo com as várias drogas, mas as que se destacaram foram a lira e a semaglutida. Essas drogas, o exenatide, o lixzenatide, tem um efeito inferior às drogas de longa duração em termos de perda de peso. Dessas três aqui, lira, sema e dulaglutida, a dulaglutida é que tem um efeito. A liraglutida foi a primeira que teve um estudo, né, mais aprofundado, que foi dedicado a se avaliar, né, o efeito sobre perda de peso. E aí alguns estudos, né, foram publicados e justificaram, inclusive, a aprovação pelo FDA, né, para uso na obesidade independente da presença de diabetes. E aí um estudo que é um grande marco, né, na definição do papel da liraglutida é o estudo SCALE, que mostrou perda de peso sustentada em torno de 5% até 10% do peso corporal, né, mas associado ao uso de doses de até 3 miligramas por dia. Então, o que acontece? Lá no diabetes, a gente usa a dose máxima 1,8, né? E aí, aqui na obesidade, a gente continua, porque a dose é escalonada assim, 0,6, 1,2, 1,8. Esse é o Victoza. Agora, para tratamento da obesidade, a gente continua aumentando a dose. Por quê? Porque o benefício na perda de peso, ele vai aumentando progressivamente até a dose de 3 miligramas, que seria a maior dose com um efeito positivo, né? Acima disso, você não teria um incremento em perda de peso que justifique. Então, para perda de peso, né, a liraglutida tem esse seu efeito máximo com o uso de 3 miligramas por dia. E daí existe no mercado a droga chamada Saxenda, né, que é a liraglutida numa caneta que começa com 0,6, aí vai para 1,2, 1,8, 2,4 e 3. Bom, maravilha. E aí, e o estudo da semaglutida? Isso eu preciso te contar, porque isso é interessante e importante. Esse ano de 2021, no mês de fevereiro, foi publicado o estudo STEP 1, que foi o estudo que avaliou a eficácia da semaglutida no tratamento da obesidade, na ausência, né, de diabetes. E essa droga teve efeitos muito bons. Ela levou a uma perda de peso de 15% do peso corporal. Só que as doses utilizadas foram doses bem altas. A semelhança da liraglutida, né? Então, o que aconteceu? Se a semaglutida para o tratamento do diabetes, a gente usa o quê? Dose semanal, via subcutânea. Começa com 0,25, depois vai para 0,5 e pode chegar até 1 miligrama. Para perda de peso, o melhor resultado, que é esse que eu falei, média de 15%, né, de perda de peso, 14,9, algo assim, isso foi obtido com o uso de 2,4 miligramas por semana. Então, é mais do dobro, né, da dose mais alta utilizada no controle glicêmico. Então, mas com essa dose, a perda de peso foi realmente significativa, ou seja, trazendo, né, uma alternativa de tratamento para a obesidade com uma potência, né, de efeito que não é presente em nenhum dos agentes para tratamento da obesidade que a gente tem até então. E daí, olha só o quente do negócio, que agora eu vou te contar a novidade da novidade. Agora, esse mês de junho, mais precisamente no dia 4 de junho, o FDA aprovou o uso da semaglutida para tratamento da obesidade nos Estados Unidos. Isso significa que muito em breve a gente também deve ter a semaglutida aprovada aqui no Brasil com esse mesmo fim. Então, assim, traz, né, para nós a perspectiva que aqui no Brasil a liraglutida é aprovada, né, pela Anvisa, mas a semaglutida ainda não. E uma outra coisa que você precisa saber
mas será que nos obesos que não são diabéticos, será que eles têm hipoglicemia? E a resposta é não. Essas drogas não induzem hipoglicemia, então esse não é um risco para pacientes obesos que não são diabéticos. Então, teoricamente, a gente poderia ter essa preocupação, mas na prática isso não acontece, nem com a liraglutida, nem com a semaglutida. Então, os efeitos adversos são os mesmos e as restrições são as mesmas, né, que eu descrevi para o paciente que usa agonista do GLP-1 e é diabético do tipo 2. Então, olha só como que tudo vai fazendo sentido. E aí, quando você entende essas coisas, fica muito mais fácil de você atuar com o seu paciente, né? É aquela cortina que abre, né? Você entendeu a fisiologia, entendeu o mecanismo de ação da droga, entendeu? Pronto, acabou.